Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o que nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou de todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas as gentes, e até o amorreu, morador da terra também. Nós servimos ao Senhor, porque é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus zeloso, Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto direto em Siquém. E Josué escreveu estas pedras no livro, estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mentais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Nós lemos um texto, e se formos escorrer um pouco atrás, desde a chamada de Abraão, quando Deus chama Tera, o pai de Abraão, quando Deus chama o pai de Abraão, a Bíblia diz que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era a região da Mesopotâmia. Perto do Golfo estava Ur dos Caldeus. Ali foi a terra natal de Abraão. Abraão era contemporâneo de Sem, que era filho de Noé. Noé era contemporâneo de Matusalém, que Matusalém era contemporâneo de Adão. Abraão nasceu nesse contexto e tinha conhecimento de Deus. Mas porém o pai e a família de Abraão adorava outros deuses que faziam parte dos amorreus, dos heveus, dos heteus, dos povos que habitavam na região toda da Mesopotâmia. Mas Abraão, ele conhecia o Deus verdadeiro, e havia em Abraão um desejo, até então Abrão, pelo Deus verdadeiro, e não adorar os deuses falsos que haviam naquele contexto da sua família. Abraão então não decide adorar, e segundo a história, diz que Abraão foi perseguido por isso. Isso não é registrado na Bíblia, mas na história antiga diz que Abraão até foi perseguido pela sua família, pelas pessoas que viviam ao seu redor, porque ele decidiu adorar a Deus e não queria adorar aos deuses do seu pai, as estátuas, os astarotes, os deuses de madeira. E um certo dia Deus chama Abraão. No capítulo 12 de Gênesis você vai ler, você vai perceber Deus chamando Abraão, se revelando a ele. Abraão fazia parte do povo de Israel, era um descendente de Noé, era um descendente de Sem. Quem era Sem? Sem era um dos filhos de Noé.
Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos. Abraão era descendente de Sem. Sem era de uma linhagem piedosa, que buscava o Senhor, que desejava pelo Deus invisível, o Criador do universo. E Abraão era descendente de Sem, dessa linhagem piedosa, e queria e adorava o Senhor. Por isso quando você ouve falar na mídia os semitas, faz referência ao povo de Israel, faz referência aos semitas, aqueles que vieram de Sem, aqueles que são da casa de Israel, aquele que foi escolhido por Deus. Então Abraão desejou pelo Senhor, e um dia Deus se encontra com Abraão, ele faz promessas, e dali Deus suscita uma nação para si, um povo reservado para si. Abraão, Isaque, Jacó, e aí toda a nação de Israel. De Jacó saiu as 12 tribos de Israel, e assim por diante a casa de Israel foi sendo levantada sobre a terra. Deus faz promessa para Abraão, diz: Abraão, olha para as areias da terra, do mar, olha para as estrelas do céu. Deus estava falando de uma descendência, dali Deus suscita um povo, uma grande nação. E Deus já disse a Abraão: Abraão, a tua descendência será escrava em terra alheia. E um certo dia, quando Jacó estava na terra de Canaã, e teve os seus 12 filhos, e um dos seus filhos foi vendido pelos seus irmãos por causa de uma traição e de inveja, chamado José, foi levado ao Egito. E Jacó ficou na terra com seus filhos, e a terra teve fome. E aconteceu toda aquela história no Egito. Deus mostrou o sonho para Faraó das vacas magras, vacas gordas, e José revelou, teve a revelação de Deus, e nós conhecemos essa história. Mas quando a fartura se estabelece no Egito, José traz a sua família para dentro do Egito. A Bíblia diz que 70 almas, sendo Jacó, os seus filhos, os seus servos, as suas famílias, adentraram no Egito. E ali eles constituíram famílias na terra de Gósen, que estava unida ao Egito. E ali se constituiu uma grande nação no Egito. E ali habitaram por 430 anos como escravos no Egito. E passado esse tempo, a promessa de Deus se cumpre através do libertador Moisés. Deus tira o povo com mão forte. Deus promove os seus milagres, sinais e prodígios na terra, e tira Israel do Egito, leva para a terra prometida. Nós também conhecemos a história do deserto. Eles passam pelo Mar Vermelho, vão diante do Sinai, Deus dá a lei a eles. Eles passam 40 anos no deserto. Moisés morre, e Deus precisa levantar um outro homem no lugar de Moisés, para realmente introduzir o povo na terra prometida, a qual Deus tinha falado. E aí, quando nós vamos ver o livro de Números, nós vamos ver o povo entrando na terra, se estabelecendo, cada um tomando a sua parte da herdade. Parte da terra não foi conquistada, inimigos ficaram ao redor ainda do povo de Deus. E quando nós chegamos em Josué capítulo 24, eles já estão estabelecidos, estão se definindo como povo de Deus. E Josué faz um concerto com o povo, um concerto com aqueles que eram de Deus, se eles iam servir a Deus ou se eles iam servir a deuses. Porque durante todos os 430 anos que o povo viveu no Egito havia milhares de deuses. Agora, na terra que o povo tinha entrado, a terra de Canaã, havia milhares de deuses, porque nações pagãs ficaram ao redor. E Moisés faz um concerto com o povo, e nós lemos o capítulo 24, praticamente quase todo, a partir do versículo 14. E nós vemos o povo dizendo: Moisés, ao Senhor nós serviremos, não teremos outros deuses. Nós serviremos ao Senhor, porque do Egito Ele nos tirou, Ele nos trouxe para a terra, e a Ele nós serviremos. E quando nós vemos Josué dizendo no capítulo 14, versículo 14 e versículo 15: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade.
sinceridade é integridade. Agora, pois, temei a Deus. O Deus que você serve, Ele requer um temor, porque Ele é um Deus santo. Ele não é um Deus como dessa terra perdida, dos amorreus, dos heveus, aonde os homens fazem cultos de prostituição, cultos da carne para adorar o seu falso Deus. Ele está dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com integridade, com verdade. E ele diz: deitai fora os deuses que os quais serviam os vossos pais, da além do rio, no Egito, e servia ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo ao povo aqui? Pega os deuses falsos que porventura você tenha, pega todos eles, ajunta eles, pega todos, pega e joga fora. Ele está dizendo: deitai fora, lança fora. Quando Deus está falando deitai fora os deuses estranhos, os deuses falsos, não se refere só a uma estátua, a uma imagem, ou a um Deus que nós criamos no nosso imaginário, mas Ele está dizendo: lança para fora de você tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. Agora você deve temer ao Senhor, você deve servir ao Senhor, você deve amar o Senhor, você deve servi-lo com sinceridade, com integridade, com verdade, e lançar tudo aquilo que for maior na sua vida como Deus para fora da sua casa. No versículo 15 ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Hoje, a Bíblia fala do dia que se chama hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Nós vivemos um dia de cada vez. Amanhã eu não vivi ainda, e toda escolha e decisão que eu fizer, eu vou fazer hoje. Eu não posso fazer amanhã, porque amanhã eu ainda não vivi. Eu preciso decidir hoje a quem eu vou servir, a quem eu vou amar, a quem eu vou seguir. É hoje. E Josué faz esse concerto com o povo de uma forma muito veemente. E ele diz: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua família é o maior patrimônio que você possui. Bens, diplomas, sucesso profissional perdem o significado para você sem a felicidade de sua família. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Não podemos destruir nossa felicidade, construir nossa felicidade sobre os escombros da nossa família. Não é prudente alçarmos voos solitários, fazendo carreira solo, deixando a família para trás. Não é coerente ser uma pessoa acessível para os estranhos e incomunicável dentro de casa. Não é racional sermos amáveis com os estranhos e truculentos dentro do lar. Não é consistente sermos piedosos na igreja e profanos no recesso da família. Nossa família precisa estar no serviço de Deus, dentro e fora dos portões ou das portas. Sabe, querido, numa família aonde o esposo agride a sua esposa com atitudes, com palavras, onde o cara é um mandão, é um chato, numa família onde a esposa é insubmissa, ela não obedece, ela não reconhece o seu esposo, onde o casal se degladia entre si, um querendo ser mais do que o outro, um querendo falar mais do que o outro, um querendo ter mais razão do que o outro. Uma família onde o pai ou a mãe, eles vão contra os seus filhos, provocando a ira nos seus filhos, instigando a ira nos seus filhos, decepcionando os seus filhos. Uma família onde os filhos são desobedientes, onde os filhos são rebeldes e não reconhecem a paternidade, não reconhecem a maternidade. Certamente, querido, essa família não deve ser a sua e nem a minha, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E se eu conheço a palavra de Deus e tenho a mente de Cristo,
A minha esposa tem a mente de Cristo, os meus filhos têm a mente de Cristo. Então, querido, a língua que vai ser falada dentro do meu contexto familiar é uma só. É a linguagem do amor, da comunhão, do lar, da lareira, do fogo, da compaixão, da amizade, do querer bem, do abraço, da ternura, do aconchego. É na família que nós vamos encontrar isso. É na família, quando o esposo chega do trabalho cansado, decepcionado por algumas coisas, e encontra na sua esposa o colo, o abraço, o conforto, o amor, o carinho. É na família que o esposo vai valorizar a sua esposa como o vaso mais fraco, como aquela que é sensível, como aquela que é amável, como aquela que está ali suscetível ao seu amor, esperando por ele. É na família que o pai vai ser a referência para o filho e para a filha, onde a mãe será a referência para os filhos. É na família. O seu filho está olhando para você, a sua filha está olhando para você. Que referência você tem sido na sua casa? Os nossos vizinhos, os nossos parentes, as nossas famílias estão olhando para nós. Eles dizem: olha, o fulano de tal é crente, o Beltrano é crente, eu tenho um crente na minha família. Sabia que o fulano de tal da minha família é crente? Meu irmão, meu tio, meu primo é crente. Eles estão olhando para mim e para você, querido. E nós servimos a Deus, o Senhor. Nós não servimos a deuses. Nós servimos a Deus, o Senhor. E quando fala de servir, temor, quando fala de sinceridade, integridade e verdade, coisas que estão em escassez, quando Josué faz quando conclama, quando faz esse concerto, ele está jogando a responsabilidade para as pessoas e dizendo: e agora? Qual é que vai ser a sua decisão? O que é que você vai fazer diante disso? Porque nós estamos diante de escolha. Escolha vai gerar uma atitude, uma determinação, porque há uma convicção interna daquele que eu quero servir e aquele em quem eu quero confiar. E o que ele está dizendo é isso: escolhei hoje a quem vocês vão servir, se é aos deuses ou se é ao Senhor, o Deus verdadeiro. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, 19 e 20 o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, a saber, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. O próprio Deus dizendo: escolhe, pois, a vida. Existe a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz e chegando-se a Ele, entregando-se a Ele. Um outro texto também de Reis, onde o profeta Elias confronta os profetas de Baal e de Azera. Ele diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Sabia que Elias perguntou para o povo: se o Senhor é Deus, então siga-o; se Baal, siga-o. E nesse momento o povo não respondeu nada. Quando diz respeito ao Senhor, querido, e a sua causa, nós temos que fazer declaração, porque quem cala consente. Essa é uma verdade. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Se com a tua boca confessares, declarares, teu coração creres nele, então será salvo.
O Deus a qual nós servimos é um Deus de declaração, é um Deus de confissão. Por isso, quando se diz o seguinte: aceita Jesus, Jesus não está aqui para ser aceito por ninguém, eu que preciso confessá-lo. Esse negócio de aceita Jesus está errado. É como se Jesus estivesse desesperado, lá moribundo: me aceita, pelo amor de Deus. A Bíblia está dizendo: confessa com a tua boca, crê no teu coração, então você vai ser salvo. Quem tem necessidade de confessar sou eu, quem tem necessidade de se render sou eu, quem tem necessidade de Deus sou eu. Não é Deus de mim, mas é eu de Deus. Josué, querido, estava se colocando na frente, estava sendo uma referência. Sabe quando você, querido, está no seu trabalho e vem as piadinhas, e vem as sugestões, e vem as falsas amizades? Lembre-se dessa palavra: escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. No momento de conflito, no momento de embate, no momento quando as pessoas olham para você e requerem de você quem você é, a quem você declara que você serve? No momento que nós temos que expressar a nossa fé, quem nós declaramos que nós estamos servindo? No nosso posicionamento, porque isso aqui é para a vida, isso aqui é para o dia a dia. Eu e a minha casa serviremos, eu e a minha casa nos colocaremos nessa posição, eu e a minha casa caminharemos nesse prisma, eu e a minha casa vamos andar nessas pegadas, eu e a minha casa vamos estar na casa de Deus, eu e a minha casa vamos estar seguindo ao Senhor, eu e a minha casa vamos fazer parte do corpo de Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que será que essa cobrança tão grande da parte de Deus, da parte de Josué? Escolhei hoje a quem servais. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. No mandamento 2, no segundo mandamento, no primeiro mandamento que está em Êxodo 3, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que Deus está falando? Deus não tolera rivais. Deus não tolera rivais. Só existe Ele, só Ele, só existe Ele de Deus. E tudo que for maior do que Ele na sua vida pode se constituir um Deus. Ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E no versículo 4 ele diz: não fará para ti imagem de escultura. Quando um homem faz uma imagem de escultura e se prostra a ela, ele se auto-menospreza, ele se diminui, ele vai ao ridículo da sua natureza. Sabe por quê, querido? Porque eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Como que eu e você, criados à imagem do Criador, vamos nos prostrar a um barro, vamos nos prostrar à madeira, à pedra? Nós estamos nos desmerecendo a nós mesmos, que somos a imagem e a semelhança do divino. Nem os anjos são a imagem de Deus, querido, mas eu e você somos a imagem do nosso Pai, a imagem daquele que nos criou. E quando nós nos prostramos diante dessas coisas, nós estamos negando a nossa própria imagem, a imagem daquele que nos criou, daquele que nos forjou, daquele que nos constituiu. E ao mesmo tempo ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Agora, os deuses da atualidade são bem diferentes dos deuses dos amorreus, dos heveus, dos heteus, e aí vai os veus. Os deuses da atualidade, queridos, são, por exemplo,
O amor ao dinheiro. Paulo diz que a avareza é idolatria. O avarento é idólatra. Se o dinheiro manda nele ou nela, então ele é um idólatra. Então o Deus é um dinheiro. O dinheiro é o Deus. Lembra que Jesus disse, vocês têm que servir a um Senhor só, e servir um e aborrecer o outro. E quando Jesus fala sobre senhores, ele não vai colocar Satanás e nem qualquer outro Deus. Ele vai colocar o dinheiro. Ele coloca Mamon, o poder. Ele coloca, ou vocês servem a Deus ou a Mamon. Outro Deus que nós encontramos nesse contexto de hoje: roupas, joias, esportes, TV, celulares, redes sociais, amizades, convívios, vícios, deuses que são maiores na nossa alma, que falam mais forte na nossa vida, que são tudo para nós, que estão acima de tudo em nossas vidas, que nós não conseguimos ficar sem, que nós não conseguimos nos abster. Comida pode ser um Deus, querido. Para muitos pode ser um Deus. Diga-se de passagem que crente come, irmão, come. Dá um conselho para você: faça jejum, irmão. Mata essa carne, essa bandida um pouco. Faça uns 3 jejuns por semana, uns 3 dias sem comer um pouco. Mata um pouco essa zombriga. Sabe, porque a comida pode ser um Deus também. E aí, querido, muitas coisas hoje pode se caracterizar ou se formar como um Deus para muitos. O povo, no contexto dos hebreus, estavam diante de vários deuses. Deixa eu ler aqui para vocês. Onde Abraão nasceu, Ur dos Caldeus, a idolatria era gritante. E dentro daquele contexto, os seus patrícios adoravam, por exemplo, você quer ver? Ur dos Caldeus era uma região politeísta, adoravam vários deuses. Nós somos monoteístas, adoramos um único Deus. Lá havia, por exemplo, o deus Anu. Esse Deus era o Deus do céu. Estar, deusa do amor e da fertilidade. Enlil, Deus do ar e do destino. Shamash, Deus do sol e da justiça. Nimá, deusa da terra e da fertilidade. Enki, Deus das águas, da sabedoria e das técnicas. Então havia um Deus para cada coisa, um Deus para cada situação, um Deus para cada momento. Não é diferente hoje. Quando você olha hoje para os santos, há um santo para cada prece. Deus abomina. O Deus verdadeiro abomina. O Deus verdadeiro abomina. Dentro desse contexto de deuses aqui, querido, havia um para cada situação. Se estava doente, chama o Deus fulano. Se estava em necessidade, chama o Deus Beltrano. Agora deixa eu falar para você do nosso Deus. Quando alguém precisava de cura ou ser curado, o nosso Deus, que é um e é o Todo-Poderoso único, curava. E quando Ele curava, ao seu nome era atrelado o seu mover. Então quando Deus curava alguém, junto ao seu nome, ao Elohim, ao nome de Deus era atrelado o seu feito. O Elohim, que cura. Quando Deus fazia um milagre, então ao seu nome era atribuído aquele milagre. Então se anexava aquele milagre ao seu nome. E assim, com o passar dos anos, Deus era conhecido pelos seus feitos. Não precisava de vários deuses, um Deus só, que opera tudo em todos e que é vivo em nosso meio. Amém? É esse Deus que nós servimos, o Deus que opera todas as coisas em todos. Mas hoje nós vemos deuses diversos, queridos. Por isso que a Bíblia faz essa ruptura: ou nós servimos ou nós não servimos. Agora, sobre a questão de servir, existe uma coisa aqui, que quando a gente fala de servir, a pessoa já pensa: então tem que estar na igreja tocando louvor, eu tenho que estar na igreja então pregando a palavra, eu tenho que estar na igreja então servindo aos meus irmãos. Também, mas essencialmente servir a Deus é você se entregar a Ele e ser servo da sua vontade, servo do seu querer,
servo do seu poder, servo da sua direção. E se somos servos, então a vontade não é mais minha, a vontade é dele. Por isso que a Bíblia faz essa ruptura: ou eu sirvo ou eu não sirvo. E nós tiramos aquela frase: quem não serve, não serve. E é uma verdade. Quem não serve, não serve. E eu sei que isso pode até ofender algumas pessoas, mas é uma grande verdade. Agora, falando no contexto de servir a Deus amplamente, não só dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus faz parte desse contexto. Eu preciso servir aos meus irmãos, eu preciso servir a congregação, eu preciso servir ao corpo, porque eu estou ligado no corpo. Mas eu preciso servir a Deus e caminhar com Deus em espírito e em verdade. Olha o que diz Malaquias. Malaquias diz no capítulo 3, do versículo 3 ao 18, mas apenas o versículo diz o seguinte: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença entre o justo e o injusto. Há uma diferença entre o ímpio e o justo, porque o justo, ele serve, o ímpio não serve. E quem não serve, não serve. Se tratando de reino de Deus, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Sabe o que ele está dizendo? O dia da ruptura minha e sua com o mundo, o dia da salvação, o dia que eu escolho a quem eu sirvo. Eis agora o dia da salvação. Se eu vou servir a Deus ou se eu vou servir aos deuses, se eu vou servir a Deus ou se eu vou servir ao mundo. E hoje, querido, nós vemos muitos servindo mais ao mundo. E essa questão de em cima do muro, que é uma realidade para muitos hoje, irmão, em cima do muro, o que o muro representa? O que um muro representa? O muro representa um limite, uma separação, uma divisão no sentido de separação. Se alguém está em cima do muro, está onde? Está no lugar de dúvida. Nem está de um lado, nem está do outro. Por isso que a Bíblia também fala que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje o Deus em muitos corações pode ser esse mundo. O Deus em muitos corações e muitas almas pode ser o mundo. Pelos prazeres, pelas paixões, pelas vontades, em viver uma vida no mundo, em desfrutar dos prazeres no mundo. Algo que Jesus disse muito forte, está em Mateus 16, 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora a chave está aqui: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Olha o que ele disse: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que eu posso dar a Deus para recompensar pela minha salvação? Nada, nada. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Daremos conta de nós mesmos diante de Deus. A quem nós servimos? Quem tem sido o seu Deus nesses dias, irmão? Pastor, o meu Senhor, o meu Deus é Jesus, é o Deus vivo. Sabe, querido, para a gente ver certinho se o Deus vivo é o nosso Deus, é só olhar para a nossa vida se condiz com a sua palavra e com a sua vontade.
porque a nossa vida vai revelar o Deus que nós servimos. A nossa vida vai revelar o Deus que nós servimos. Quando você olha para um rico que abomina a Deus, quando você vê ele na luxúria e nos prazeres, você já vê de cara o Deus dele. Você já vê de cara. Quando você conversa com um homem, com uma mulher piedosa, piedoso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vê quem é o Deus dele ou o Deus dela. Nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, na sua própria vida, você sabe o Deus que ele serve. Eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Agora, isso cada um de nós vamos dizer, e vamos ter que ter a responsabilidade e o empenho de fazer, porque não adianta dizer e não fazer. Dizer é uma coisa, fazer é outra. Dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, eu e a minha casa. Mas na prática da vida, na prática das atitudes, na prática das palavras, nas ações, no convívio, na caminhada cristã, nós vamos ver se realmente nós servimos ao Senhor. Nós vamos ver se realmente nós estamos levando a cargas uns dos outros. E se eu estou considerando o meu irmão acima de mim, como a Bíblia diz, eu tenho que olhar para você, querido, e considerar você acima de mim. Acima de mim. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser seu servo, e você tem que ser o meu servo. Nós servimos uns aos outros. O que Jesus disse? Não será o servo maior do que o seu Senhor. Assim como eu fiz, façais vós também. Jesus serviu e nos deu um modelo de exemplo. Nos deu um modelo, um exemplo do serviço. Então eu e você temos que servir em tudo que fazemos. Quer comais, quer bebais, quer vistais, quer falais, quer caminhais, quer andais, quer conversais, quer adorais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo, tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você tem feito é para a glória de Deus. Quando você fala para a glória. Quando você adora para a glória. Quando você anda para a glória. Quando você conversa com seus irmãos, você conversa para a glória de Deus. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado.